Pessoal, vamos tratar então agora de quais são as exceções ao dever de licitar. Em quais hipóteses a lei permite que eu não utilize a licitação ou em quais hipóteses a própria lei define que é impossível eu fazer uma licitação. Tá? Então, nós temos o que a gente chama de gênero contratação direta. Então, nós temos duas formas de adquirir produtos, contratar serviços e execução de obras na administração pública. Nós temos a regra geral, que é a licitação, e nós temos a exceção, que é a contratação direta. Vou pedir para colocar o slide aí, só para vocês terem uma noção. Então, dentro da contratação direta, nós temos duas espécies de contratação direta. A espécie dispensa, tá? E a espécie inexigibilidade. Então, essas são as duas exceções. Então, quando se fala assim, posso fazer uma contratação direta, significa que a pessoa se refere ou à dispensa de licitação ou à inexigibilidade de licitação. Só para esclarecer vocês, em alguns softwares de gestão pública, eles costumam catalogar a contratação direta como se fosse uma hipótese autônoma de exceção ao dever de licitar. Então, em alguns softwares de gestão, você verifica que existe lá contratação direta, ou compra direta, que eles chamam, dispensa e inexigibilidade. Quando eles fazem isso, eles querem se referir quando eles falam de contratação ou compra direta, eles querem se referir a dispensa em razão de valor. Mas essa classificação não é correta. Por quê? Porque doutrinariamente o que nós temos é a contratação direta, que como gênero, do qual nós podemos identificar duas espécies distintas, que é a dispensa e a inexigibilidade. Tá? Eu vou mostrar para vocês agora as diferenças entre a dispensa e a inexigibilidade, que muitas pessoas no linguajar comum referem-se à dispensa como inexigibilidade ou vice-versa. E existem diferenças substanciais entre essas duas figuras. Tá? Então, vocês estão vendo aí um quadro comparativo, vou mostrar para vocês quais são as diferenças entre uma forma de contratação direta e a outra. Primeira coisa, na dispensa, em tese, nós temos a possibilidade de licitar. Eu poderia fazer uma licitação, mas a lei me faculta não licitar. Nós vamos ver que, segundo o Tribunal de Contas da União, ele entende que não é bem uma faculdade, mas que o gestor tem que demonstrar que é mais vantajoso dispensar a licitação do que reabrir um certame, ou seja, realizar todos os procedimentos inerentes ao processo licitatório. Então, não seria uma mera faculdade. Sempre, ainda que a lei fale que você pode dispensar, você tem que demonstrar objetivamente que a licitação não é mais vantajosa do que o processo de dispensa. Já na inexigibilidade, a licitação é impossível, não há como você licitar. Por quê? Porque não existe competição. Aí, a razão pela qual não existe competição é variada. Seja porque existe apenas um fornecedor, ou apenas um prestador de serviços, seja porque eu vou contratar todos os prestadores de serviços possíveis e que se interessem, seja porque a singularidade do serviço, do objeto que eu preciso contratar, não me permite criar critérios objetivos de competição para comparar uma proposta ou outra, seja pela característica peculiar de determinado artista, enfim, eu não consigo fazer uma competição. Então, não adianta eu abrir o edital, pedir proposta, por quê? Porque eu vou ter, para um mesmo serviço, proposta de R$2.000 ou de R$200.000. Não quer dizer que uma seja inexequível e a outra esteja com sobrepreço. É porque as características da pessoa que vai prestar o serviço, ou a forma como aquele serviço vai ser prestado, faz com que haja essa variação de preço. Tá? Então, não existe como você fazer um certame em igualdade de condições, porque os atores não estarão em igualdade de condições por uma série de motivos. E aí nós vamos ver também nas próximas aulas as hipóteses de inexigibilidade.
Então, justamente por essa diferença, né, onde uma, em tese, existe competição, que é a dispensa, e na outra é impossível haver competição, é que na dispensa ocorre, sim, é obrigatória a realização de cotação de preços. Se existe competitividade, eu consigo, então, formular um termo de referência, uma requisição com os elementos que eu preciso, passar para as empresas, procurar no mercado e achar preços que sejam compatíveis com aquele objeto que eu quero licitar. Então, sempre haverá cotação de preços nas dispensas. Tá? Agora, na inexigibilidade, não tem como haver cotação de preços. Muitas vezes a gente observa algumas cortes de contas ou o Ministério Público que atua em cortes de contas. Quando eu falo corte de contas, é Tribunal de Contas dos Estados ou Tribunal de Contas do município. Eu já vi vários pareceres de Ministério Público de Contas apontando irregularidade em processo de inexigibilidade por ausência de cotação de preços. Mas não existe cotação de preços em inexigibilidade. Tá? Existe justificativa de preços, porque o fato de eu não ter competição não me autoriza a comprar alguma coisa por um preço que não seja um preço razoável para os parâmetros de mercado. Então, eu preciso justificar aquele preço que está sendo cobrado. E as formas de justificativa nós vamos ver na aula específica de inexigibilidade. Mas cotação certamente não há. A partir do momento que você monta um processo de inexigibilidade, se você consegue cotação de preços, significa que aquilo ali não é inexigibilidade, tá? Porque se eu conseguir fazer com que fornecedores do ramo consigam dar um preço, né, para algum objeto definido, significa que há competição, então eu teria que fazer uma licitação, tá? Então, se você conseguiu cotação e inexigibilidade, com certeza isso não é inexigibilidade. Outra diferença essencial, as hipóteses de dispensa são o que a gente chama de números clausos, ou seja, aqueles mais de 35 ou 34 incisos que estão na Lei 8.666, bem como algumas hipóteses previstas em leis esparsas, como no caso da Lei 13.979, que trata da dispensa Covid, são apenas essas hipóteses de dispensa. Eu não posso inventar, eu não posso criar, sequer existe a possibilidade de eu realizar um processo de dispensa que não esteja previsto dentro dos artigos 17 e artigo 24 da Lei de Licitações ou em algumas leis esparsas que trazem algumas hipóteses de dispensa, como é o exemplo também da legislação que vai tratar do Programa para a Agricultura Familiar ou da Lei 13.979, que trata da dispensa Covid. Já a inexigibilidade, não. Nós temos um artigo 25, em que ele tem 3 incisos, e esses incisos do artigo 25, eles são incisos exemplificativos. Por quê? Porque o caput vai falar, é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, vírgula, em especial. Quando ele fala em especial, ele está citando as hipóteses mais comuns de inexigibilidade. Mas muitas das inexigibilidades que acontecem de forma até corriqueira em órgãos públicos, elas não são baseadas nem no inciso 1, nem no inciso 2 e nem no inciso 3, mas sim apenas no caput do artigo 25. É o caso, por exemplo, do credenciamento. É o caso, por exemplo, de contratação de prestador de serviço exclusivo. Então, eu vou adquirir, por exemplo, passagens para transporte intermunicipal, do meu município ao município vizinho. Eu tenho um programa lá que concede passagens de ônibus para estudantes que cursam universidade, faculdade em outra cidade. Ali não é fornecedor exclusivo, porque ali é uma prestação de serviço. Então, eu vou embasar isso no caput do artigo 25 e não no inciso 1, tá? Então, a previsão legal, né, igual eu já repeti, está no artigo 17 e 24, né, de regra. Nós não vamos tratar aqui das hipóteses esparsas, mesmo porque uma delas diz respeito a uma norma de direito temporário, que é a Lei 13.979. Então, em algum momento, os efeitos dessa lei vão deixar de existir, né, não será mais necessário fazer a dispensa Covid. Por isso que nós vamos tratar aqui apenas das hipóteses previstas na Lei de Licitações. E a inexigibilidade está no artigo 25, né? Ou seja, os contornos, as características estão lá no caput,
que é o quê? Inviabilidade de competição. Tá? Dentro da dispensa, né, então vamos começar a tratar a primeira espécie de contratação direta é a dispensa de licitação. Tá? Os doutrinadores, eles fazem uma diferenciação, assim também como nas jurisprudências do Tribunal de Contas da União, a gente encontra também essa diferenciação. Vocês vão reparar que eu vou sempre fazer remissão à jurisprudência do TCU. Em algumas hipóteses mais polêmicas, eu vou falar também do STF. Por que eu vou tratar do TCU? Porque a gente encontra nos tribunais de contas estaduais entendimentos muito diferenciados acerca de uma mesma matéria. Então, às vezes, a forma como o Tribunal de Contas do Estado do Paraná entende algumas hipóteses de dispensa não é a mesma forma como o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Então, eu vou me ater aqui apenas e sempre ao entendimento do Tribunal de Contas da União, que é um entendimento mais consolidado e que se aplica, né, de forma geral às demais entidades, principalmente quando se tratar, por exemplo, de dispensas ou inexigibilidades de licitação realizadas com recursos públicos federais, oriundos de transferências voluntárias ou não, tá? Então, vou estar sempre falando do Tribunal de Contas da União. Então, a doutrina especializada em direito administrativo, assim como o Tribunal de Contas da União, eles diferenciam as hipóteses de dispensa. Nós temos 2 artigos na lei, que é o artigo 17 e o artigo 24. O artigo 17 é o que a gente chama da licitação dispensada. E o artigo 24 vai tratar da licitação dispensável. Qual que é a diferença entre um e outro? A diferença essencial é o seguinte: a licitação dispensada, ela trata essencialmente das hipóteses de alienação do patrimônio público. Então, é a União, o Estado, o Distrito Federal ou municípios agindo de forma a abrir mão de seu patrimônio, uma vez que entende que manter aquele patrimônio não atende ao interesse público. Então, essa é a hipótese de licitação dispensada. Neste caso, os doutrinadores entendem que a licitação não deve ser realizada. É como se não houvesse, como se a lei já prevesse antecipadamente que dispensar a licitação dessas hipóteses é o mais correto a fazer. Ou seja, sempre será correto dispensar a licitação, não deve-se realizar a licitação. Tá? Já a licitação dispensável, que está no artigo 24, que é quando a União, Estado, Distrito Federal, municípios atuam como interessados na contratação de obras, serviços ou no fornecimento de bens. Neste caso, a licitação ela pode ou não ser realizada. Então, não existe uma definição na própria lei de licitações de que o melhor seria dispensa. Vai depender ipsis literis de cada caso concreto. Não dá para falar que sempre vai ser vantajoso dispensar, né? Em algum órgão pode ser vantajoso a dispensa, em outro, numa situação semelhante, pode-se entender que a vantagem maior seria o processo licitatório. Então, essa é a diferença essencial. Isso é uma diferença mais doutrinária, ela não tem consequências práticas, né, no dia a dia da administração municipal, mas é importante ressaltar porque muitas vezes exige-se, né, principalmente quando se fala de licitação dispensável, exige-se a comprovação da vantajosidade da realização da dispensa em detrimento da licitação, já que, segundo a doutrina e o próprio Tribunal de Contas da União, essa hipótese não é como a hipótese da licitação dispensada, onde infere-se que a própria lei define como vantajoso não realizar a licitação. Por isso que é muito importante vocês sempre demonstrarem, né, e a gente vai ver no final dessas aulas o passo a passo para formalizar os processos administrativos de dispensa e inexigibilidade. É muito importante vocês estarem atentos à necessidade de demonstrar o porquê eu escolhi não licitar, tá? Por que a dispensa é mais vantajosa? E aí vocês podem ter diversos critérios a depender da hipótese de dispensa. Nós temos mais de 34, se eu não me engano, são 35 ou 36 hipóteses de dispensa,
e cada uma delas tem uma razão de ser. Nós vamos ver que existe uma crítica também doutrinária em relação a uma das hipóteses de licitação dispensável, que é justamente a hipótese em que está prevista no artigo 24, inciso 10, que é locação de imóveis. Alguns doutrinadores, exemplo do Marçal Justem Filho, por exemplo, ele entende que a hipótese do artigo 24, inciso 10, não seria hipótese de licitação dispensável, mas sim de licitação dispensada ou até mesmo de inexigibilidade. Então, quando a gente for tratar da dispensa para alocação de imóveis, a gente vai aqui abordar os casos que são mais comuns na administração pública. Então, quando a gente for tratar dessa hipótese de dispensa, eu vou explicar para vocês o porquê desse entendimento do Marçal Justem Filho. Agora vamos ver, então, a licitação dispensada, né? Quais são as hipóteses, eu vou pedir para voltar ao slide, quais são as hipóteses, então, de licitação dispensada, tá? Nós temos o inciso 1 e o inciso 2 do artigo 17. O inciso 1 vai tratar de alienação de imóveis. O inciso 2 vai tratar de alienação de móveis. Essa é a diferença essencial. A regra geral, gente, é licitar. Então, quando eu vou, por exemplo, fazer eu vou vender um lote vago que não tem nenhuma utilidade para a administração, na verdade tem causado prejuízo por conta de manutenção, enfim. Eu demonstro que atende mais ao interesse público, eu abrir mão daquele lote vago, por exemplo, do que manter ele no meu patrimônio. A opção normal, natural, seria fazer o quê? Abre-se uma concorrência, né? Lembrando que para alienação de bens imóveis, a modalidade licitatória por excelência vai ser a concorrência. Abre-se uma concorrência, porque através da concorrência, quem der o maior valor vai adquirir aquele imóvel. Mas em algumas hipóteses não se mostra possível a realização da concorrência. Então vamos lá, quais são elas? Primeiro, dação em pagamento. Então, se o órgão público, né, deve alguma obrigação, por exemplo, às vezes até vamos falar para a União, por exemplo, o município deve alguma obrigação para a União. Se a União aceitar a quitação daquela obrigação através de um bem imóvel, pode-se fazer uma dação em pagamento. Então, não cabe realmente licitação, porque eu vou fazer a dação para quitar uma dívida com aquela pessoa específica. Então, não há como você abrir uma licitação. Muitos doutrinadores até entendem que, nesse caso, seria até inexigibilidade de licitação. Tá? No caso de doação, a doação tem uma peculiaridade aqui que eu vou chamar a atenção, que é o seguinte. O artigo da Lei de Licitações fala doação permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública. Essa previsão, ela sofreu um questionamento através de uma ação direta de inconstitucionalidade há vários anos, a ADI 927/3, e há vários anos essa expressão permitida exclusivamente para órgãos ou entidades da administração pública, ela está com a sua eficácia suspensa. Por quê? Porque entendeu-se em sede cautelar que tal previsão da Lei de Licitações poderia ferir a autonomia dos demais entes federados. Por quê? Porque você tem em várias leis orgânicas, em várias constituições estaduais, a permissão de doação, não só para outros órgãos ou entidades da administração pública, mas também para pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, por exemplo, associações. Então, diante desse contexto, hoje permite-se, por exemplo, a realização de doação para uma pessoa jurídica de direito privado com ou sem fins lucrativos, a depender do que estiver na Constituição Estadual ou na lei orgânica de cada ente. Tá? Então, é preciso, neste caso de doação, não basta verificar apenas a Lei de Licitações. Aliás, em termos de alienação de bens, vocês precisam verificar as regras específicas que vão estar informando cada uma das entidades. Porque muitos locais, por exemplo, permitem doação apenas para entidades sem fins lucrativos vinculadas a determinadas finalidades. Então, é preciso verificar a regra local. Só dando notícia disso. Permuta, né?
Permuta, o cuidado que se tem que ter com a permuta é que se o bem, ele deve ter, o bem que se vai alienar, ele deve ter o mesmo valor ou o valor menor do bem que será recebido em troca, porque senão haverá inegável prejuízo aos cofres públicos. Eu não posso abrir mão, eu não posso escamotear uma avaliação para fingir que o imóvel da administração pública que eu estou trocando, permutando por outro, tem o mesmo valor daquele que eu vou receber. Então, já houve casos, né, de permutas por imóveis de valores, em tese, iguais, mas que, a partir de uma perícia, de uma avaliação por corretor de imóveis, verificou-se que o imóvel da administração teria um valor menor do que um valor maior do que aquele que ela estava recebendo, e isso gera, então, um dano ao patrimônio público. Investidura, né, vai ser a hipótese em que muitas vezes a administração pública faz uma obra, por exemplo, e aí parte lá de uma área que era definida num parcelamento, num loteamento, como área institucional, sobra. Ou seja, ela não vai usar aquela área, por exemplo, para fazer uma praça. Mas quem vai ter interesse naquele parcela do imóvel é apenas, às vezes, um proprietário que seja vizinho adjacente. Tá? Então, assim, a investidura ocorre nessas hipóteses, então, que não há também competição. Por quê? Porque não há como eu vender parcela de um imóvel cujo interesse é apenas de quem mora contíguo àquela área. Tá? Nós temos também a venda a outro órgão ou entidade da administração pública, que é simplesmente você fazer uma venda normal, né? O outro órgão ou entidade vai pagar. Lembrando, gente, aqui eu não estou tratando de todos os requisitos para fazer isso. Mas vamos lembrar, para fazer alienação de bens, quais são as regras? Avaliação prévia, bens imóveis, autorização legislativa, tá? E licitação. Então, essas são as 3 regras de ouro que a administração deve cumprir antes de alienar um bem imóvel. Prévia avaliação, autorização legislativa e licitação. Aliado a isso tudo, não esquecer a demonstração do interesse público envolvido nessa alienação. Lembrando que a discricionariedade dos atos administrativos ela vem sendo reduzida e mitigada cada vez mais. Eu não posso vender porque eu quero ou que eu entendo ou por conveniência da administração. Não existe alienação nessa hipótese. Eu tenho que demonstrar efetivamente qual que é o interesse público envolvido nessa transação. Dentre essas regras que eu passei, a exigência de licitação vai ser afastada nessas hipóteses que nós estamos vendo agora. Nós temos alienação gratuita ou onerosa, aforamento. Lembrando que o aforamento atualmente não é mais possível. É porque a lei de licitações ela é de 1993. Em 2002, né? Houve o novo Código Civil, que substituiu o Código Civil de 1916, e o novo Código Civil, ele reconheceu a validade dos aforamentos, né, ou enfiteuses já celebrados, os contratos de aforamento, o negócio jurídico de aforamento ou enfiteuses já celebrados, mas definiu que a partir da entrada em vigor do novo Código Civil, ou seja, no início de 1º de janeiro de 2003, não haveria novos aforamentos. Tá? Então, essa possibilidade não existe mais. Nós temos a concessão de direito real de uso, né, em que você cede o uso de um bem público, mas a propriedade e o domínio continuam na mão da administração. Locação ou permissão de uso de bens móveis, residenciais, construídos, destinados ou efetivamente utilizados para programas habitacionais de regularização fundiária de interesse social. Então, nós temos várias hipóteses em que no passado houve invasões, apossamentos indevidos, e que se tornou uma situação consolidada em que o direito à moradia, o direito fundamental à moradia, passa a prevalecer sobre o direito de propriedade plena, e aí, para você regularizar essa situação, conceder dignidade, ao mesmo tempo não perder, não perder de vista o interesse público, você pode fazer essas figuras de alienação onerosa ou gratuita,
ou a cessão de uso de bens imóveis para a questão da regularização fundiária de interesse social. Legitimação de posse também é uma exceção, por quê? Porque já tem as pessoas que vão estar de posse de imóveis públicos, não há como você licitar se as pessoas que serão os beneficiários dos processos de legitimação de posse já são previamente definidos. Nós temos alienação, eu vou pedir para voltar, porque senão vai ficar difícil para o pessoal acompanhar. Nós temos aí alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação, permissão, de área de até 250 metros quadrados, no âmbito de programa de regularização fundiária de interesse social. Isso é muito comum, por exemplo, em conjuntos habitacionais, favelas, nas cidades. É o tipo de regularização fundiária que vai acontecer por interesse social em imóveis de área menor, como, por exemplo, imóveis situados, né, em conjuntos habitacionais, denominados, né, popularmente de favelas. Nós temos ainda essas mesmas, a figura da alienação e da concessão de direito real de uso para terrenos rurais, né, da União ou do INCRA, onde você tenha uma certa limitação, de acordo com a Lei 11.952 de 2009, também para fins de regularização fundiária. Então, você vai ver que existem as exceções genéricas, né, da ação em pagamento, permuta, investidura, doação, venda a outro órgão, e nós temos as demais hipóteses, que são hipóteses definidas com o intuito de promover a regularização fundiária. Já a alienação de bens móveis, né, ela tem quais os requisitos, tá? Primeiro, a avaliação prévia, licitação. Neste caso aqui, não é necessário a prévia autorização legislativa, como no caso de bens imóveis. Mas a licitação aqui também vai ceder a algumas hipóteses em que a lei define que não se deve realizar a licitação. Lembrando, mais uma vez, que também aqui o interesse público precisa estar bem demonstrado, não existindo discricionariedade, né, no fato de você abrir mão ou não de um patrimônio, ainda que seja bem móvel. Então, você vai ter aí também doação, aí a lei fala, né, de fins de uso de interesse social, mas, mais uma vez, aqui também existe a incidência, né, da suspensão desse dispositivo por conta da ADI 927, inciso 3. Então, muitos municípios, por exemplo, realizam doações de bens móveis inservíveis para entidades sem fins lucrativos, né, para alguns clubes de serviços, enfim. Às vezes você tem lá por exemplo, computadores inutilizados e tal, que talvez vai dar mais trabalho para a administração pública vender, ou às vezes vai ser mais oneroso para ela ter que vender aquilo, e às vezes ela vai ceder isso para uma entidade que consegue usar esses computadores de alguma forma, ou às vezes até consegue aliená-los e com a pequena receita decorrente disso, empregar essa receita nos seus objetivos institucionais. Nós temos a permuta, aqui que também, né, tem a questão da exclusividade entre órgãos e entidades da administração pública, lembrando que algumas leis orgânicas já fizeram a previsão disso de forma diferenciada, tá? Venda de ações, né, negociadas em bolsa de valores, venda de títulos, venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades da administração pública, em virtude das suas finalidades, e a venda de materiais ou equipamentos para outros órgãos ou entidades. Existem entidades ou órgãos que fabricam produtos, né, fabricam equipamentos, e aí você não precisa de licitação para vender esses equipamentos para outro órgão ou entidade da administração pública. Tá? Então, nós vamos encerrar a aula de agora, desse tema, e no próximo tema, nas próximas aulas, a gente vai continuar vendo as demais hipóteses de dispensa, que aí vão entrar na lógica da licitação dispensável. Nós terminamos aqui com a licitação dispensada.